Olá, sejam bem-vindos a mais um Cozinha Amiga, hoje com uma receita espetacular, é uma receita tradicional da Hungria. O nome é meio estranho, um pouco difícil, é um goulash e um spätzle, mas é um prato bem saboroso, é uma carninha cozida com páprica, uma massinha bem simples de fazer. Então pegue agora o seu bloquinho de notas para a gente anotar todas as receitinhas, mas depois do intervalo. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta, preparado para anotar as receitas então? Vou pegar os ingredientes, primeiro do goulash, vamos lá. Então você vai precisar de meio quilo de músculo cortado em cubos ou peixinho, pode escolher alguma das duas carnes. Uma xícara de café de azeite. 2 colheres de sopa de manteiga. 2 cebolas em fatias finas. 2 colheres de sopa de páprica doce. 1 colher de sopa de páprica picante. 2 colheres de sopa rasa de farinha de trigo. 2 xícaras de chá de água. Salsinha picada. Sal e pimenta do reino a gosto. Vamos começar a receita então? Ó, é muito simples. Eu já tenho aqui a minha carne picadinha. Lembrando que eu posso usar outros tipos de carne, peixinho. Aqui no caso estou usando músculo. Então a carne já está cortadinha. Eu não deixei ela com muita gordura, tá? Vou usar aqui a minha easy cooker. Então primeiro eu vou pôr o azeite aqui no fundo da panela, tá? Quem quiser usar óleo pode utilizar também. Vou colocar já minha carne, vou espalhar um pouquinho. Para quem não conhece, o nosso easy cooker é uma panela que vai para micro-ondas muito fácil, muito rápida de usar. Bem simples, bem rápido, eu não vou fazer muita sujeira. Então vou continuar, ó. Vou pôr a manteiga aqui dentro. Vou pôr meus 2 cubinhos. E vou colocar a cebola. Então vou picar a cebola aqui devagarzinho, bem fininho. Lembrando que uma faca afiada faz com que a gente não chore, né, ao cortar a cebola. Vou cortar a outra metade. Tudo bem, Sandrinha? Bem-vinda. Obrigado. Então, vou cortar até o final. E cuidado para não deixar o talinho junto aqui, ok? Vou jogar fora esse talinho. Agora eu vou pegar a cebola, ó, e com a mão eu só vou quebrar em pedacinhos, tá vendo? Ó? Bem simples, bem fácil. Só quebrar as pétalazinhas. Fica bem facinho. Quem quiser utilizar a cebola normal também, não tem problema. Eu estou usando a roxa só para ela poder ficar mais coloridinha, tá? Eu tenho mais um pouquinho de cebola roxa cortada aqui atrás. Então eu vou colocar, deixa eu pegar um paninho. Vou colocar aqui um pouquinho mais, só para ela ficar bem temperada. O legal dessa cebola é que depois que eu cozinhar ela na pressão, ela vai desmanchar. Ela que vai criar o próprio caldo do goulash, tá? Então ela vai ficar saborosa, o gosto de cebola foge, aquele gosto ácido da cebola, e ele fica bem encorpado, fica bem gostoso. Bom, vamos temperar agora com a páprica picante e a páprica doce. Então, ó, posso espalhar bem assim, para ela ir por todos os pedacinhos da panela. E a páprica picante também. Ok? E sal e pimenta do reino. Pimenta do reino, lembrando, ela só vai dar um aroma. Ela não vai fazer a picância, a ardência, né? Só vai te dar um pouquinho de aroma e um pouquinho de sal. Lembrando que eu posso acertar o sal também no final da receita. E aqui eu vou pôr um pouquinho de água, só para se de repente a minha cebola estiver muito sequinha, ela consegue temperar bem, ok? Vamos misturar para tudo virar uma mistura bem homogênea. E aí quando eu for colocar no micro-ondas,
ela vai cozinhar por inteiro. Vamos lá? Então, para fechar, muito simples. Junto aqui as duas flechinhas e travo ela bem, ok? Tá bem firme, tá bem fechada. Vamos para o micro-ondas. Então, vou colocar aqui dentro. 19 minutos e pronto. Só esperar agora ela ficar pronta. Ela apita rapidinho. Ela vai desmanchar, a gente vai desmanchar um pouquinho na colher. Então, enquanto ela ficar lá no micro-ondas, vamos ver os ingredientes do Spätzle. Vamos lá? Então, para essa massinha bem simples, bem gostosa, você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 2 ovos, meia xícara de chá ou um pouquinho mais de água, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de azeite, meia xícara de chá de ervilha e meia xícara de chá de milho. Lembrando que esse milho e essa ervilha eu posso utilizar ele congelado ou eu posso usar aquele de latinha mesmo, que ele desmancha um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais frágil, mas também fica bem gostoso, tá? Fica bem saboroso. Bom, essa receita é muito simples, eu vou pegar aqui um bowl. Então, ó, farinha de trigo, vou colocar ela lá no fundo, vou colocar os 2 ovos, e vou colocar um pouquinho d'água, ok? Eu já vou misturar aqui, eu já vou obter uma massinha, deixa eu pegar um fouet. Eu já vou obter uma massinha bem simples, bem rápida. Vocês vão perceber que ela é bem fácil de fazer. Olha que legal como ela já fica. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Olha como ela já tá homogênea, tá vendo? Fica bem facinho de fazer. Pôr um pouquinho mais de água. A ideia, na verdade, é o quê? Ser uma massa líquida, para quando eu for passar ela pelo banho-maria, pelo nosso escorredor de macarrão, ela vai ficar bem firme, ok? Então, ó, misturei. Vou temperar com um pouquinho de sal. Deixa eu limpar minha mão só. Um pouquinho de sal e um fiozinho de azeite. Pronto. Só misturar bem. Olha como a massa está bem bonita, tá vendo? Lembra um pouquinho uma massa de pão, lembra um pouquinho uma massa de bolo, mas ela é bem simples, ela é bem rápida e ela acaba tendo uma maneira muito fácil de eu fazer. Ok? Ó, vamos aqui para minha panela. Então deixei uma água fervendo aqui. Temos um segredinho aqui que é bem legal, que é o seguinte: eu não preciso deixar o meu escorredor de macarrão por cima da panela muito tempo, senão ele vai acabar deixando muito quente a panela e a massa vai grudar no fundo, tá? Então eu vou colocar aqui em cima, pego a minha massinha, deixa eu pôr aqui no canto. Vamos lá, ó. Pôr um pouquinho. Olha que legal, eu vou apertando ela com a espátula e ela vai pingando lá no fundo. Então, na verdade, é um jeito de a gente ter massa em casa fresca, sem ter muito trabalho, você tem que comprar, né? De repente a gente pode temperar um pouquinho mais, você gosta de uma massinha com mais sal, com mais pimenta, você pode deixar lá com uma cor diferente, colocando, né, um pó de espinafre, um pó de beterraba, ela fica vermelha, fica verde, fica bem legal de fazer. Então olha que legal que ela vai ficar, vai ter uma mágica aqui, né? Sandrinha, você pega um bolzinho para mim, por favor? Pois não. Então, ó, já passei toda essa massinha. Olha que legal que ela fica aqui embaixo, hein? Aqui, chefe. Obrigado, Sandrinha. Isso. Então olha que legal que ela vira um monte de gotinha, tá vendo? É, Isso que eu vou usar de novo. é prático. Só vou tirar essa daqui que já tá cozida. Tá. Então olha que legal que ela fica. Ó. Olha que legal que ela fica, tá vendo? Ela fica um monte de gotinha. Parece gota d'água. Bem facinho. Bem rápido. Ó, vou tirar aqui até o final.
e vou pôr um fiozinho de azeite só para ela não grudar. Ok? Vou misturar um pouquinho. Enquanto nossa massinha está lá cozinhando, a nossa carninha está no micro-ondas, vamos responder algumas perguntas aí, ver se o pessoal tem alguma dúvida em questão da nossa receita. Vamos lá? Então a primeira pergunta, Gabriel Pires mandou: posso acrescentar batata cozida na massa do Spätzle e assim diminuir na farinha? Olha, Gabriel, obrigado pela pergunta em primeiro lugar. Eu acho que a batata vai deixar um pouquinho diferente a massa, tá? A textura não vai ficar tão legal. O que você pode fazer no lugar da batata é colocar mussarela, aquela mussarela de barra mesmo que a gente compra no supermercado, rala ela, mistura bastante na massa, ela fica bem gostosa, ela vai derreter, então ela acaba tendo um sabor diferente, um saborzinho de queijo e não vai ter que pôr tanta farinha. Realmente a batata ela vai ter que mudar a textura, porque quando for passar ela pelo escorredor de macarrão, ele não vai passar de uma maneira tão legal. Ele lembra um pouquinho o nhoque, mas o modo de fazer é bem diferente. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Vamos para a nossa próxima pergunta. A Luana Xavier perguntou: o Spätzle pode ser servido com molho? Luana, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito legal pelo seguinte: esse prato é um prato húngaro, existe uma briga lá entre Hungria, República Tcheca, Áustria, para quem que é o dono desse prato, e lá é um prato comum, é como se fosse o nosso arroz e feijão brasileiro, eles comem isso no dia a dia. E lá é utilizado com bastante molho, então ele serve essa massinha, que é o Spätzle, com bastante molho. Então você vai mergulhando, né, a massa no molho e come a carne junto. Aqui no Brasil a gente pode servir com molho vermelho, molho branco, com molhinho à base de tomate, fica bem gostoso também. É uma massa que acaba sendo um pouquinho mais neutra, né? Tudo que eu colocar de tempero nela, ela pega bem, ela absorve bem esse molho. Então é bem neutro, funciona muito bem com outros molhos também. Vamos para a nossa próxima pergunta. Joana Santos perguntou: posso fazer o goulash sem usar a páprica ou substituí-lo por outro tempero? Obrigado, Joana, pela pergunta. Olha, eu gosto bastante de usar pimenta caiena, pode usar um pouquinho de curry. O sabor fica bem diferente, tá? Você vai ficar cada vez mais trazendo novos aromas, novos sabores para esse prato. Só lembrando que a páprica é o prato clássico, então eu posso fazer a mudança que eu quiser, desde que eu consiga deixar esses saborezinhos aí, trazer esses novos sabores para esse prato. Então use curry, use páprica picante, doce, pimenta caiena, não sei, pode sair um pouquinho aí do ordinário, não tem problema. Outro ingrediente legal é usar bastante pimenta do reino no prato. Você vai usar ele como tempero e não como prato, né? Não como ingrediente principal, ok? Obrigado pelas perguntas. Vamos para a última agora. Carlos Silva perguntou: esse prato pode ser feito com qualquer tipo de carne? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Eu sempre aconselho carnes de dianteiro, tá? Partes dianteiras do boi. Então, se eu quiser usar carnes, vamos dizer que a gente chama de segunda, não tem problema, fica bem gostoso. Quanto mais gordura a carne tiver, mais desmanchar ela vai fazer, mais macia ela vai ficar. Então, o legal é que você pode usar uma carne, se usar um filé mignon, por exemplo, é desperdício, que já é uma carne macia, quando for colocar ela na panela, ela vai desmanchar. Então, carnes mais duras, como alcatra, não o miolo da alcatra, né? Ela acaba tendo aí um lado positivo. Então, sempre que eu pegar uma carne mais dura, ela vai ficar mais macia. Um lagarto, né? Eu adoro lagarto, eu sou suspeito para falar. Coxão duro, coxão mole ficam bem gostosas também. Ok? Vamos fazer mais massa então? Vamos lá. Então, ó, já está prontinho aqui o meu escorredor de macarrão. Vou colocar o finzinho aqui da minha massa e vou misturar um pouquinho. Então, ó, só passar com força. Não precisa fazer muita força, né? Porque a massa vai escorrer. Deixa eu pegar um paninho aqui. A massa vai escorrer e ela vai pingar lá no fundo. Lembrando que essa massa aqui, o tempo de ela subir, ela já vai estar cozida, tá? Então, eu não preciso me preocupar em deixar ela cozinhando 2, 3 minutos, porque ela já vai, de qualquer forma, cozinhar rapidinho. Essa massa eu posso colocar bastante pimenta do reino, ela vai dar um aroma bem legal. Se eu quiser colocar beterraba, o pozinho de beterraba, ela vai ficar bem rosinha, bem vermelha, vamos dizer assim. E ela vai ficar bem saborosa também, vai lembrar um pouquinho lá o gostinho da beterraba e não vai ser o ingrediente principal, né? Ela só vai ficar rosada. Então já passei tudo aqui. Vamos ver como ficou. Vou passar aqui o fundinho para não fazer sujeira.
E olha que legal como ela fica no fundo. Ela vira realmente umas gotinhas aqui, parece um, como chama? Um confete, um monte de gotinha aqui, ó. Olha que legal. Bom, vamos para a segunda parte agora do Spätzle, que ele é bem legal. Passar um pouquinho de azeite só para misturar, para não grudar. Obrigado, Sandrinha. Então lembrando, como essa massa ela é neutra, todos os ingredientes que eu colocar nela vão trazer um pouquinho mais de sabor para essa massa. Então se eu colocar manteiga, eu agora vou colocar manteiga, vou pôr a ervilha e o milho, vou deixar cozinhar um pouquinho, vou temperar esses ingredientes e no final vou saltear o Spätzle. Aí você me pergunta, pô, mas o que eu posso colocar mais? Quais ingredientes? Então se eu quiser cozinhar um pouquinho de batata, cenourinha, abobrinha, todos os ingredientes que eu colocar, eu transformo essa massa em outros tipos de sabores, né? Eu transformo, ela deixa de ser neutra e vira uma massinha de legumes. Então vamos começar aqui, colocar a minha panela para esquentar, pôr um pouquinho de manteiga, e vamos derreter essa manteiga. Lembrando, pessoal, que a gente sempre usa manteiga sem sal para cozinhar, tá? Porque aí eu posso acertar depois o sal. Quem quiser cozinhar com azeite, né, na hora de fritar aqui não tem problema, pode usar o azeite também. Eu gosto de usar somente a manteiga, porque a manteiga tem um saborzinho gostoso. A margarina pode ser substituída também, mas eu sempre prefiro utilizar a manteiga. Então já começou a ferver, já derreteu. Vamos lá, os ingredientes. Vou colocar o milho. E vou colocar a ervilha congelada. Lógico que eu deixei esses ingredientes já descongelarem, para eles ficarem macios e não ficarem, de repente, se um ou outro escapa aí e fica congelado no meio do Spätzle. Então é só misturar um pouquinho. Vamos lá colocar sal, pimenta do reino. Está aqui atrás a minha pimenta do reino. Pessoal, para quem não tem um moedor desse em casa, eu acho uma ótima aquisição. Esse está comigo há 12 anos já. E eu sempre levo ele para trabalhar, para cozinhar bastante. Porque eu acho que a pimenta moída na hora tem um aroma muito gostoso. É outro sabor diferente, é um sabor completamente diferente daquele já moidinho. Então vale a pena comprar, investir num desse aqui. Olha que legal que fica a minha massinha, a mistura. E agora a gente vai colocar o Spätzle aqui no meio. Olha que bonitinho que fica. E a massinha feita em casa, né? Bem diferente de uma massa comprada. Caiu um pra fora aqui, ó. Pô, Sandrinha, tô desperdiçando ervilha, hein? Não. Então olha que legal que fica. Aqui eu vou deixar cozinhar bem. Eu não preciso deixar ela cozinhar muito eu preciso mais de calor aqui, para realmente ficar com um gostinho de fritinho, tá? Quem quiser colocar um pouquinho mais de manteiga pode pôr. Eu acho que a ideia é deixar ela fritinha, aquela corzinha amarelinha, e depois adicionar esses ingredientes. Lembrando aqui, a beterraba em cubinhos fica bem gostosa. A cenourinha em cubinhos também pode cozinhar um pouquinho antes, que ela fica bem legal. Então, prontinho. E aí, Sandrinha? Vai ficar muito bom, né? Vai ficar ótimo. Vamos servir um pouquinho aqui, ó. Só vou fritar ela mais um pouquinho. Como eu sempre falo, né, Sandrinha? Pena que o cheiro não sai pela TV, né? Porque tá um aroma muito Olha, gostoso. que aroma. Eu vou servir ela aqui no prato. Então, ó, pondo bem um pouquinho aqui, vou abrir um pouquinho no meio para eu poder colocar a carne. E vamos ver o nosso resultado. E agora, hein, Sandrinha? Será que ficou bom? Ficou. Então, olha que legal. Deixa eu pôr aqui na pia, veio melhor. Vamos então primeiro tirar esse arzinho aqui de dentro. Como ela tem uma pressão forte, né? Ó. Tira o arzinho aqui. Olha como ela teve a pressão. E agora vamos abrir. Vamos ver se tem a surpresa aqui dentro. Boa. Olha que legal que ficou. Vou deixar aqui lá. Deixa eu pegar um bolzinho aqui para poder servir a minha carne.
Olha que lindo. Então essa cebola, se eu for olhar agora, ela tá dura, tá? Ela tá inteira ainda, mas assim que eu misturar, ela vai desmanchar. Então essa é a ideia, na verdade. Como a panela ela não vai criar esse movimento lá dentro, então mexendo com a colher assim, ela desmancha, já vira um creme de cebola, ok? Deixa eu colocar aqui no bolzinho. E a gente vai servir ela no prato. Nossa, tá fervendo aqui. Vou tirar aqui, chefe. Bom, lembrando aqui, ó, esse caldo que eu tenho aqui, eu não pus a farinha porque eu achei que tinha pouca água. Quem quiser pôr mais farinha para ele engrossar um pouco esse caldo, pode pôr também. Lembrando que o caldo, a ideia é ele molhar o meu spätzle e eu não preciso, na verdade, passar o spätzle aqui dentro. Eu deixando desse jeito, fica um prato chique, fica um prato saboroso, fica bonito com cara de restaurante e não fica com aquela cara de tudo misturado, né? Aquele prato de montadão. Então, ó, coloquei a carne bem no meio. Vou colocar aqui um pouquinho, vou pôr um pouquinho de molho só por cima. Olha que bonitinho. Cadê a minha salsinha picada? Salsinha? Ah, tá aí. Tá aqui atrás. Vou tirar aqui pra você. Então, vou pôr uma salsinha, uma ervinha aqui em cima e vou picar um pouquinho dessa minha salsinha com a faca. Pessoal, salsinha é outra coisa legal. Sempre vale a pena ter salsinha picada no freezer. Você pode picar, deixar ela picadinha já bonitinha, põe no potinho de plástico e deixa ela no freezer para sempre que você quiser utilizar. Mas ela picadinha fresca na hora é muito mais gostoso. Então, ó, vou pôr um pouquinho aqui em cima. Então temos aqui um clássico húngaro, misturando aí Hungria, Áustria, República Tcheca. Tem essa briga enorme aí, né, de qual é o dono da receita. Então, enquanto eles brigam lá por quem foi o criador da receita, a gente aproveita e come bastante ela por aqui. Esse é um prato que na minha família é muito comum, a gente come bastante. Meus pais costumam comer com frequência. Sempre uma briga em casa quando tem, porque acaba muito rápido. E espero que vocês consigam também utilizar essa receita aqui na casa de vocês, que vocês consigam fazer a tradição que tem na minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Então, reproduzam ela, façam, é simples, é rápido de fazer e é isso. Para quem quiser uma opinião, dica, dar sua opinião, dica, entre nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente está lá todos os dias compartilhando e postando coisas legais. Nossa receita vai estar lá daqui a pouquinho e é isso. Espero que tenham gostado. Enquanto vocês assistem aí, eu vou comendo um pouquinho. A gente se vê semana que vem. Até mais!